Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, a convite do professor Adilson, vim aqui hoje fazer um depoimento em relação ao preconceito feminino, no esporte e nas profissões. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliane Beltrame, advogada desde 2004, já são mais de 15 anos aqui na comarca de Campo Herê. E vamos falar um pouquinho do esporte, Vocês sabem que as primeiras Olimpíadas lá em Atenas, a mulher não poderia participar, nem ativamente, nem jogando, nem passivamente assistindo. Por quê? Porque a mulher era para as atividades domésticas, Era o sexo frágil, tinha maternidade, então não era aceita a mulher lá nas arenas jogando nas Olimpíadas. Só a partir do momento da segunda Olimpíada nós tivemos uma participação de uma atleta, no esporte de tênis e golfe, porque até não teria esse contato físico com outras pessoas, então a mulher estaria participando, mas meio que assim, com bastante preconceito, Importante nós analisarmos aqui que com a era Vargas, que veio em 1930, que foi tendo a mulher direito ao voto, começou a ter aquela influência da mulher, começou a ter inserção dentro da sociedade brasileira. Em 1932 nós tivemos a Maria Lenk, que foi a primeira atleta brasileira a participar das Olimpíadas, no atletismo, ela participou na natação. Então, a primeira mulher aí que se destaca nas Olimpíadas brasileiras. Depois, em 1964, também teve uma participação da Árida dos Santos, que participou no salto em altura. Então você vê que com o passar do tempo a mulher foi se inserindo dentro dos esportes, tendo um pouco de acesso. Mas lá em 1965 também o Conselho Nacional de Desporto colocou uma norma, não permitindo a mulher a praticar exercícios ou esportes que tivessem lutas, como jiu-jitsu, outros esportes como futebol de salão, futebol de areia, futebol de praia, o polo aquático, o rugby, o handebol. Então, essas modalidades de esportes mais que tinha muito atrito, muita confronto, então a mulher não participava, isso em 1965. Então a gente percebe o quê? Que a mulher era tida como para os serviços domésticos, para a maternidade, então ela não podia ser inserida nesse campo, nesse mundo do futebol, que era um mundo mais masculino. A gente percebe muito preconceito, sempre teve muito preconceito dentro do esporte. A gente percebe, até no futebol, a Marta, que ganhou várias vezes, eu acho que 4, 5 vezes, como a melhor jogadora, a bola de ouro dentro do futebol. A gente percebe como ela fez grandes avanços dentro do futebol feminino, mas a gente percebe que os patrocinadores, até na hora que vai ter um jogo, muitas vezes as pessoas nem sabem porque não são transmitidos pelas redes de TV, porque não tem muito interesse em transmitir jogos femininos, Então tem um preconceito meio que geral da sociedade. Mas tem as Nações Unidas, atualmente, ela tem um grande objetivo, que é fomentar essa participação da mulher, não só no esporte, como também na educação. Então existe um fomento geral, para a mulher estar participando desses esportes que até então era tido como esportes 100% masculinos, Tendo em vista a falta de segurança para a mulher, o corpo mais frágil, esse incentivo, essa falta de incentivo, tanto familiar como escolar, e até no meio social. Então a mulher sempre ficou meio fora desses esportes. Falando um pouco da minha profissão, da área jurídica, da advocacia, a gente percebe que em 1898 a Mirta Campos, ela foi a primeira advogada, Então depois de 8 anos de sofrimento, de tentativas, ela foi inserida dentro de uma escola de direito. Então ela teve grandes lutas para conseguir estudar, porque era uma profissão 100% masculina, Ainda hoje a gente vê bastante preconceito, principalmente dos próprios colegas
na advocacia criminalista, né? Porque imagina onde já se viu uma mulher entrar dentro dos presídios, ir lá e defender num tribunal de júri um criminoso. Então é uma profissão mais masculina, né? Existe muito preconceito, e a mulher recém-saída da universidade, a mulher mais jovem, uma mulher mais bonita, né? Imagina como que aquela mulher vai ter capacidade para estar atuando dentro do mundo jurídico. Então isso é um grande preconceito ainda, a gente já quebrou muitos tabus, mas ainda existe muito preconceito dentro da profissão, como teve muito preconceito dentro da engenharia, a gente percebe mulheres trabalhando em máquinas pesadas, mulheres pilotando aviões, Boeing, né? Então a gente já consegue perceber que a mulher se inseriu nessas profissões, como também como caminhoneira, né? A gente percebe toda essa evolução da mulher dentro das profissões, um passinho de cada vez. Então ainda existe muito preconceito que margeia a advocacia, né? Os cursos jurídicos, né? A gente foi ver que a primeira mulher a adentrar no STF, que é o último escalão do judiciário, né? Superior Tribunal Federal. Então, a Ellen Grace no ano 2000, 2011, então foi muito comentado na mídia, né? Primeira mulher a exercer, né? A ocupar uma das 12 cadeiras do STF. E hoje a gente vê 4 mulheres de suma importância ocupando cadeiras no mundo jurídico, que é a Raquel Dodge, que ela é presidente-geral da República, né? A Carmen, quer dizer, a Procuradora-Geral da República, né? A Carmen Lúcia, que ela é presidente do STF, né? Pela segunda vez já. E a Laurita Vaz, que ela é líder do STJ. E a Grace Mendonça, que ela comanda atualmente a Advocacia Geral da União. Então são 4 mulheres ocupando 4 cadeiras muito importantes no mundo jurídico, né? Então a gente vê como evoluiu essa parte jurídica, mas ainda tem muito preconceito. Antigamente as faculdades de direito eram simplesmente frequentadas por homens, né? A mulher vem ocupando tanto espaço hoje que 36% das mulheres profissionais são da magistratura são mulheres, 64% ainda homens. A gente vê bastante homens, mas a mulher está conseguindo pegar o seu espaço, o seu lugar, né? Então agora respondendo um pouco as perguntas que o professor Adilson sugeriu, em que ano você começou a praticar o esporte futebol e que dificuldades? Então lá na minha 7ª, 8ª série, lá em 1992, 94, a gente formou um grupo na escola, o professor Adilson foi o que dava aula para nós, porque até então os professores não queriam, né? Nós tínhamos muito preconceito escolar, porque a direção não aceitava esse esporte, os meninos não queriam que as meninas participassem do jogo, então os meninos jogavam, as meninas ficavam olhando, ou quiçá se a gente participasse era como goleiro, então a gente era inferiorizada nesse esporte. Muitas vezes as meninas até poderiam jogar melhor que os homens, mas a gente era inferiorizada, a gente era... mas você vai ficar com as canelas roxas, vai se machucar, isso não é esporte para você. Com esse calção largo, essa meiona, né? A mulher vai se masculinizar, ela não vai mais usar batom, prender o cabelo, ela vai ficar parecendo esse lado masculino. Então teve muito preconceito no começo, né? Então qual o motivo levou a jogar futebol? É um motivo que a gente tem de vontade, né? De você se inserir naquele esporte, né? Um esporte que você faz uma confraternização entre vários jogadores, você toca a bola, então algo interior da gente que despertava essa vontade de jogar o futebol, e a gente começou a jogar no domingo pela manhã, né? A gente ia lá na escola, sem ninguém saber, o professor ia lá e dava aula. Então a próxima pergunta, como você vê o preconceito no esporte, no meio social? Então o preconceito, ele não é legal, né? O preconceito, ele barra muitas coisas. Por exemplo, na magistratura, quando Ellen Grace entrou lá no STF, ela trouxe uma visão diferenciada, uma visão de sentimento, uma visão mais das violências domésticas, né? Trouxe essa emoção, esse sentimento que o homem não tem. Então a mulher vem agregar. Até você vai ver no agronegócio a mulher entrando no agronegócio, porque até então era também profissão do homem, né? A mulher que vai ser veterinária, a mulher que vai assumir as fazendas, então elas também recebem preconceito. Atualmente elas recebem preconceito, mas a mulher vem somar, né? Vem trazer um novo junto para
colaborar para o crescimento, né? Então esse preconceito ele tem que ser afastado com o passar do tempo. A gente vê também as diversidades de gênero também que vem trazer muitas aberturas de conversa. Então a mulher tem que estar preparada de forma positiva, né, para integrar, para melhorar, para contribuir, sempre agindo dentro da ética, com princípios, se mostrando numa posição bonita, né, uma posição de respeito perante a profissão, perante o esporte que você vai praticar, independentemente de que esporte for, mas demonstrar esse lado feminino de forma bonita, né, não vulgarizada, de forma exemplar e dentro dos princípios morais e éticos, né? Você ainda pratica modalidade? Não, não pratico. Então a próxima pergunta do professor é: você viveu algum preconceito? Sim, a gente viveu, não só o preconceito escolar, como os professores não davam essa modalidade de esporte para as meninas, porque assim, na minha época tinha uma professora para dar educação física para as meninas e um professor para dar educação física para os meninos. Então a professora não dava esse tipo de modalidade esportiva para as meninas, né? Então a gente passou por preconceito dentro da comunidade escolar, como também na sociedade e também familiar, que muitas vezes a gente traz essa crença, né? Essa forma de se manifestar dos nossos ancestrais, que a gente tem preconceito, porque o preconceito está dentro da gente, né? E muitas vezes a gente explora tudo aquilo que a gente está guardado. Olha, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos que também gosta de jogar futebol, e quando ela chegou para mim e disse: mãe, eu quero jogar futebol, já deu aquele... porque tá guardado aquele preconceito dentro da gente, mas como a gente tá vivendo em um mundo diferente, né, mentalidades diferentes, evoluiu bastante. Hoje tem a Escolinha Chapecoense, tem várias meninas, a gente joga, a gente vai com as meninas, a gente incentiva, elas têm uniforme, a gente faz almoço, né, para trazer fundos para pagar os professores. Então tem aquele incentivo, a gente vai assistir, é diferente, mas ainda existe muito preconceito que tem que ser combatido com esse empoderamento do poder feminino, né? Da mulher se colocar numa posição não superior, mas para vir colaborar, para vir ajudar, para vir fomentar aquela... Então, aí não pratico mais o futebol, né? Quando eu fui fazer faculdade, né? Fui estudar vestibular, então não pratiquei mais o futebol. Né? Depois me formei, constituí uma família, né? Tenho filhos, então eu não pratiquei mais o futebol nem o vôlei, que eu também jogava bastante vôlei. Mas atualmente eu faço tênis, comecei a fazer tênis e vou na academia, então hoje não faço mais esse esporte, mas hoje é totalmente diferente de 20, 25 anos atrás, quando a gente começou, né? A mulher já participa de campeonatos, tá lá regularizado, né? Essa prática esportiva feminina, mas ainda tem muito preconceito, né? E preconceito muitas vezes parte de nós mesmos. Beleza? Acho que consegui responder as perguntas, né? Estou aberta para novas discussões. Agradeço ao professor Adilson, né, por essa oportunidade de estar colaborando na aula. Até mais, um abraço a todos os alunos. Até mais.